Bom dia, seja bem-vindo ao nosso estudo de Ruth. Hoje nós estamos estudando Ruth, capítulo 6. Sejam bem-vindas. Vai chegando pra mim, me conta se você tá conseguindo me ver e me ouvir bem. Acabei de ver aqui que eu não conectei o fone direito, peraí. Calma lá. Bom dia, Gisele. Bom dia, Sandra. Bom dia, Di Freitas, Fran, Karen. Bom dia, Pri, minha sósia. Ou minha sósia não, minha xará. Bom dia, Suzana. Tudo certo? Eu vou só colocar aqui um fone, gente, que eu acho que vai melhorar o áudio, tá? Pera lá. Pronto, confirmei pra mim se tá tudo ok. E também fala pra mim se você é aluna novata, se você é aluna veterana, tá? A gente começou esse estudo de Esther na semana passada. Estamos continuando hoje. Semana passada a gente estudou do capítulo 1 ao capítulo 5. E aí, se você é novata, não precisa se preocupar, tá? Que eu já organizei todas as aulas que passaram em um site, tudo direitinho pra você assistir. E aí, pra você acessar, é só você se inscrever no link que tá na minha bio ou comentar o nome Esther no último post que eu deixei no feed, tá? Então, deixa eu ver aqui quem aqui é novata. Ednilza, novata. Li também. Vai falando aí pra mim, tá? Se você é novata ou veterana. Teca, Larissa, ó. Teca também é novata. Seja bem-vinda. Cantídia, veterana. Stephanie disse que é a primeira vez que tá aqui. Então, olha só. Pra você que é novata, deixa eu me apresentar, explicar pra você como tá funcionando o nosso estudo, pra você se atualizar, se programar e fazer tudo direitinho, certo? Então, meu nome é Priscila, sou casada com o Técio. Eu e Técio, nós somos pastores e também nós temos uma empresa chamada Academia de Vida Abundante. Esse curso gratuito que você tá fazendo aqui comigo é promovido pela nossa empresa. Nossa empresa tem alguns braços. A gente tem o braço que trabalha com empreendedorismo digital. A gente tem também o braço de treinamento comportamental, que é através do meu esposo, Técio, que é mentor e treinador comportamental, tá? E a gente tem também os treinamentos que eu faço aqui com vocês, certo? O meu papel aqui, o meu chamado, a minha função aqui é treinar você para ser uma mulher mais sábia. E Pri, como que você faz isso? Através do estudo da Bíblia, da Palavra de Deus. E aí, aqui no meu perfil, como que funciona? Você tem acesso a vários conteúdos gratuitos, como, por exemplo, esse curso gratuito que você está fazendo aqui comigo, de Esther. A gente tem o Instagram com muitos posts escritos e alguns vídeos lá para você estudar, mergulhar, ver tudo que a gente já estudou. Tem muita coisa no feed do Insta. Recomendo que sempre que você puder dar uma lida, tá? A gente tem também nossos canais de avisos no WhatsApp, no Telegram e o nosso canal do YouTube, que tem várias aulas que estão liberadas lá. Pri, eu entrei no seu canal do YouTube, eu percebi que você já tá na aula de número... Essa aula aqui que eu tô fazendo com vocês, espera aí que eu tenho que conferir. Na aula de número 117, eu queria ver a aula 01. Infelizmente, né, ou felizmente, algumas aulas não estão disponíveis, porque elas foram dadas em sequência, foram cursos gratuitos que eu dei aqui, e elas não estão mais disponíveis. Então, assim como esse curso de Esther, você aproveita para ver aqui ao vivo comigo. Aproveita, tá? Enquanto tá liberado, porque depois ele vai ser fechado, vai se transformar num curso, tá certo? E, além de todos os conteúdos gratuitos, a gente tem os nossos cursos avançados. Esse curso é para quem diz assim, eu gosto do jeito que a Pri ensina, gosto do método que ela usa e me interesso no assunto que ela tá falando nesse curso. Então, eu quero avançar com ela. Por isso que o nome é curso avançado. Então, a gente tem mapa do tempo, mapa da fonte, clube do livro, mentoria enraizadas. Tem várias opções para você que quer avançar comigo, tá bom? Então, no resumo, é isso. No decorrer aqui do nosso curso sobre Esther, vou falando mais para você, pontuando qual curso que vai se encaixando aí na sua necessidade, tá bom? E é isso, certo? Fala pra mim se você ficou com alguma dúvida sobre isso, tá bom? Me diz uma coisa, você já tá aí com o seu material de estudo nas mãos? Porque aqui, gente, é aula, tá? Qual material que eu preciso, Pri? Você vai precisar da sua Bíblia para acompanhar comigo o estudo de Esther. Ai, Pri, você vai ler o capítulo todinho aqui comigo? Não, gente, não dá tempo.
vou pontuar com você sobre o que é que fala o capítulo e a gente vai ler juntas, sim, claro, algum versículo que seja importante para a gente entender o assunto do capítulo, certo? Então, pega aí a sua Bíblia, ok? Pega também o seu caderno e depois disso você vai clicar no avião que tá aqui embaixo e vai chamar suas amigas pra cá. Pri, mas a minha amiga, ela vai chegar aqui e vai ficar perdida a primeira aula. Como eu já falei, não tem problema nenhum. A gente tem as aulas desse curso aqui de Esté gravadas e liberadas por tempo limitado para quem se inscrever e se cadastrar. Combinado? Então, bora lá. Fala pra mim se você já clicou no avião. E eu quero combinar o seguinte com vocês. Sempre que eu falar aqui uma coisa que faça assim uma chavinha virar na sua cabeça, você vai comentar pra mim o emoji do foguinho, certo? Por quê? Eu não consigo ler todos os comentários de vocês, mas aí com o foguinho eu consigo entender. Pri, fiquei com dúvida em alguma parte da aula. Calma, não se afobe, tá? Que no final dessa aula eu vou abrir um tempo pra tirar as dúvidas de vocês. A gente acumula todas as dúvidas no final, que aí pode ser que a sua dúvida seja de outra pessoa. E aí eu respondo já todo mundo de uma vez só, tudo completo. Combinado? Então, bora lá. Nós estamos estudando, tá? O livro de Esté. A gente já viu que esse livro, ele é uma narrativa. Na Bíblia, a gente tem vários estilos de livro. A gente tem, por exemplo, os livros dos profetas. Eles têm, a maioria deles tem pedaços de narrativa e pedaços de palavra profética, de visão, que Deus deu para esses profetas, que normalmente tem um formato bem poético, com palavras, com metáforas, que muitas vezes torna um desafio a gente ler, por exemplo, livros proféticos como Daniel, como Isaías, Jeremias. A gente tem livros poéticos que são quais, Pri? E que também são livros de sabedoria. Salmos, Provérbios, Jó, tá? Isso aqui, gente, não precisa se anotar. É uma introdução para você se situar onde é que você está aqui na Bíblia. E a gente tem também os livros que são narrativas, que contam uma parte da história do povo de Deus. E que essas narrativas não significa que tudo que aquele personagem, que aquela pessoa que está ali naquela história está fazendo seja extremamente correto. Mas é exatamente Deus deixando uma história registrada para a gente aprender com aquilo que ficou registrado. E uma coisa que é muito, muito, muito importante quando você vai estudar a Bíblia é o seguinte: qual é o erro mais comum das pessoas que não conseguem entender a Bíblia? É que elas querem abrir a Bíblia e querem que a Bíblia seja centrada nelas, falando com elas. Então não tem como você entender algo que a Bíblia vai falar para você sem antes entender o que aquele texto, o que aquela passagem significou para as pessoas que foram os primeiros destinatários daquele texto. Então, por exemplo, o texto de Esté foi escrito no período após o exílio babilônico. Ele foi feito para quem? Para os judeus que estavam retornando para Jerusalém, para explicar, para mostrar, falar de uma festa que tinha sido estabelecida, que é a festa do Purim. Por que a festa foi estabelecida e como eles deveriam celebrar. Então, é um livro que vai falar da identidade, de como Deus é soberano e de como Deus trouxe livramento para o povo judeu. Então, quando você entende o que significou para aquelas pessoas, a gente consegue, então, trazer para a nossa realidade. Semana passada, a gente viu até o capítulo 5 e lá na aula passada, que a gente teve na sexta-feira, a gente viu o seguinte: que Deus, ele age com a graça dele em nosso favor. Nós podemos contar com Deus agindo na nossa direção, fazendo aquilo que é impossível. Mas, ao mesmo tempo, nós também precisamos agir com prudência. Não é porque Deus está no controle, está fazendo que eu vou ser negligente ou vou ser afobada, fazer tudo do meu jeito. A gente aprendeu com a Rainha Esté, com o exemplo dela, com a maneira como ela se portou lá para fazer o pedido do rei, que muitas vezes nós queremos algo, aquilo é algo bom, Deus tem até interesse em liberar sobre a nossa vida, só que nós erramos porque pedimos do jeito errado, na hora errada, no ambiente errado. E a gente leva um grande sonoro não e acha que é algo espiritual, quando na verdade é um problema da nossa falta de prudência em saber como pedir as coisas para Deus e também a outras pessoas. E na aula passada a gente viu também o perigo da idolatria. E guarda isso na sua cabeça, porque a gente vai voltar nesse ponto da idolatria aqui hoje. Então, Estela jejuou
né, 3 dias e 3 noites, sem comer e sem beber. Ela foi até a presença do rei, arriscando a própria vida, e o rei estendeu o cetro para ela e perguntou o que é que ela queria. Esté, prudente que era, não fez o pedido dela ali na frente de todo mundo, chamou o rei para um banquete. Foi lá, e o rei foi no primeiro banquete. O rei perguntou, o que você quer de novo, Esté? Fala aí para mim. Quero realizar o seu desejo. E aí Esté diz, não, na verdade eu quero que vocês venham amanhã. E aí, amanhã, eu vou explicar para vocês qual é o meu desejo. E nesse jantar, Esté convidou o maior inimigo, né? Acho que literalmente ela leu o Salmo 23, ela diz assim, o Senhor vai colocar uma mesa, né, diante de mim na presença dos meus inimigos. E Deus deu essa estratégia para ela. E Esté chamou Amã, que era um homem que estava tentando cometer o genocídio com o povo judeu, para estar no jantar. E aí tem então a noite do primeiro jantar, certo? A gente encerrou a história aí. E aí a história é encerrada com Amã passando por Mardoqueu, que não se curva diante dele, e chega em casa com o coração dele idólatra, insatisfeito. Ele era rico, ele tinha uma alta posição, ele tinha muito dinheiro, ele tinha muitos filhos, ele tinha família, tudo que humanamente era possível querer, Amã tinha, mas para ele não era o suficiente. Por quê? Porque tinha um ídolo no coração dele, que era o ídolo que desejava poder, que desejava fama. E aí a gente vai chegar aqui no capítulo 6. E só um detalhe no capítulo 5. Como é que termina? Zeres, a mulher de Amã, sábia que só que não, dando para ele a ideia de construir uma forca para matar Mardoqueu, tá? Então, a gente termina o capítulo com Amã pensando, vou construir uma forca. E começa o capítulo 6 falando o seguinte, que naquela mesma noite, enquanto Amã construía uma forca para colocar Mardoqueu nela, para matar o tio de Esté, Deus estava agindo na vida do rei. Então, eu e você, a gente precisa entender que Deus tem o controle de tudo. E na aula de hoje a gente vai entender sobre a honra e sobre a vergonha. E como que eu faço para viver a honra e o que eu devo evitar para não viver a vergonha, a desonra, certo? Então, a primeira coisa que você tem que anotar aí no seu caderninho. Deus, ele tem o controle de tudo. Às vezes a gente pensa assim, Deus tem o controle de tudo, mas não da minha saúde. Deus tem o controle de tudo, mas não da minha conta bancária. Deus tem o controle de tudo, mas não dessa situação. E muitas vezes, gente, Deus ele tem poder para operar na sua vida. E talvez você me pergunte assim, ai Pri, e por que Deus não opera? Porque você está tomando o lugar de Deus, querendo resolver as coisas na força do seu braço. Então, todas as vezes que eu tento tomar a frente de Deus, que eu tento pegar o meu marido e eu tento mudar o meu marido, eu tento mudar o meu filho, eu tento resolver as coisas do meu trabalho na minha empresa, na força do meu intelecto, na força do meu braço, eu ajo sem fé. E aí a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa falta de fé, a nossa incredulidade na ação de Deus faz com que tudo trave. E esse livro de Esté, ele está aqui registrando que Deus colocou uma insônia na mente daquele rei, manteve ele acordado para lembrar a mim e a você o seguinte, Deus tem o controle de tudo. E aí Deus ele dá uma insônia para o rei Assuero, certo? Enquanto Amã planeja e constrói a morte de Mardoqueu, o rei tem uma insônia. Pri, e onde é que está aí na história o Mardoqueu e a Esté? Estão dormindo. E eu e você, a gente precisa entender que Deus, ele dá aquilo que ele tem para nós, muitas vezes enquanto nós dormimos. E esse dormir, gente, não é o dormir da preguiça, não. Ai, Pri, eu li na Bíblia que Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem, então eu vou dormir. Não, o nome disso aí é preguiça. É negligência. Quando o Salmo 127, abre aí na sua Bíblia para a gente conferir. Lá no Salmo 127, que está esse versículo, se você só citava, sem antes saber qual era o endereço, agora você anota e vamos entender o seguinte. Olha só o que diz o Salmo 127, versículo 1, tá? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela.
Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Por quê? Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Aqui, gente, em hora nenhuma tá falando com gente preguiçosa, não. Então, já remove a preguiça aqui do contexto. Aqui, o contexto em que esse salmo foi escrito é o seguinte: ei, não adianta você trabalhar 10, 11, 12 horas por dia. Gente que tá aqui ao vivo comigo, vocês estão dizendo assim, Pri, você colocou Ruth, a gente tá estudando Esther. Ignora aí esse erro da descrição e segue em frente, tá? Foca aqui, Esther capítulo 6 é o que a gente está estudando. Eu estou explicando para você Salmo 127. Eu li agora o versículo 1 para você. E esse salmo, ele não está falando de negligência, não está falando de preguiça. Esse salmista aqui, ele está falando com pessoas que são superativas, que querem vencer as coisas na força do braço. Ai, não, Pri, a minha empresa vai dar certo. Eu vou trabalhar. Olha o que ele diz. Se você lutar para edificar o seu lar na força do seu braço, se você não trouxer Deus para o centro da sua vida, não vai funcionar. Vai ser inútil você se levantar de madrugada, dormir tarde. Não adianta você ter poucas horas de sono se você for tentar mover na força do seu braço. Por quê? Deus, ele dá aos seus amados enquanto dormem. Isaías também ele vai falar lá que o nosso Deus ele não dorme, ele não cochila, ele não se cansa. E aí, ele vai continuar no Salmo 127, mas ele vai falar aí de filhos, que não é a questão do que a gente está vendo aqui. O que eu quero que você entenda é o seguinte: não adianta o nosso esforço. Tem muitas mulheres, muitas pessoas que estão aqui ao vivo comigo e que vão ver essa aula gravada que estão assim, Pri, eu tô cansada. Eu tô cansada de tentar e não conseguir. Eu tô cansada de lutar pelo meu casamento e não avançar. Eu tô cansada de lutar pela minha vida financeira e não avançar. Eu tô cansada. Talvez o meu problema e o seu problema pode ser que nós estamos tentando fazer aquilo que é a parte de Deus e deixando de lado aquilo que é a nossa parte, tá? Mardoqueu, ele estava lá dormindo. A parte dele era o quê? Descansar e confiar no Senhor, tá? Então, o Deus, ele trouxe uma insônia para o rei, fez o rei abrir um livro e justamente, gente, na página que estava escrito que Mardoqueu tinha salvo a vida dele. E aí o rei olha para a galera que estava lendo para ele e diz assim, ei, e o que foi que a gente fez para agradecer esse homem que salvou a minha vida? Assim, porque a minha vida é algo importante, né? O que eu fiz em honra? Não, rei, não foi feito nada. E aí a senhora para e diz assim, eu preciso fazer algo com esse homem. E aí a gente precisa entender que o tempo de Deus é perfeito. Lá nas primeiras aulas, nos primeiros capítulos, a gente falou da questão da semente. Tem sementes que você planta hoje e que você quer colher amanhã. E nem tudo no reino de Deus é assim. Existem coisas, sementes que Deus guardou no céu para um tempo adequado. Então, quantos anos depois que Mardoqueu tinha salvo a vida do rei, Deus guardou esse registro para a hora certa, para o tempo certo. Então, não se canse de fazer o bem. Ai, Pri, mas eu plantei a semente na vida da pessoa, fulano de tal, ela foi ingrata. Ei, tem uma coisa que eu aprendi com meu marido. Não se importa em como as pessoas estão retribuindo. Cada um vai colher do que planta. Se você plantou generosidade e a pessoa olhou para você com ingratidão, né, tratou você mal, não disse nenhuma obrigada, deu as costas, ou muitas vezes saiu falando de você, relaxa. Essa semente, quem está plantando é essa pessoa. Se você fez aquilo que Deus mandou você fazer, você pode descansar em Deus, sabendo que o nosso Deus, ele é fiel. E fiel, gente, quer dizer que Deus não falha. Tudo, a palavra de Deus diz, tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então, se você planta amor, você vai colher amor. Se você planta fidelidade, você vai colher fidelidade. O contrário também acontece. Se você planta fofoca, você vai colher maledicência na sua vida. Se você planta inimizade entre as outras pessoas, a Bíblia diz que esse é um dos pecados mais abomináveis diante de Deus, está lá em Provérbios, você vai colher inimizade.
Se você planta discórdia, se você planta tempestade, ai, Pri, tá rogando praga na minha vida. Não, gente, eu tô explicando pra você o que tá na Bíblia. Então faz o seguinte, eu e você, o nosso problema, sabe qual é? A gente gasta tempo demais, energia demais, saliva demais, focando na semente, no plantio do coleguinha que tá do lado. Enquanto a gente devia prestar atenção no que nós estamos fazendo. Se a pessoa que você plantou uma semente na vida dela decidiu devolver com ingratidão, amém. Ore por ela. A Bíblia diz que a gente tem que orar, mesmo por aqueles que nos ferem. Entrega essa pessoa nas mãos de Deus. E aí, nós fazemos o que nos cabe, nós confiamos em Deus e Deus opera. Então, como eu falei no começo da aula, o que é que está impedindo o agir de Deus, muitas vezes na nossa vida, é que eu quero fazer a parte de Deus, quero ser o Espírito Santo, quero ser aquele que convence o outro da justiça, do pecado, e a minha parte eu deixo de fazer. Vou dar um exemplo para você entender melhor, falando sobre casamento. Você quer ver uma mudança na vida do seu marido, certo? E aí, como é que você quer operar essa mudança? Você quer ser a pessoa que vai mudar o outro. Você fala, briga, grita, reclama, fica de cabeça para baixo para ver se o seu marido te escuta e nada funciona. E aí, o que era para ser a sua parte? Como assim, Pri? Ler a sua Bíblia todos os dias, orar, demonstrar o fruto do Espírito Santo, ter o comportamento de uma mulher que vive segundo o Espírito e não segundo o Espírito Santo e não segundo a carne, você deixa de lado. E aí, no lugar de você ter amor, alegria, paz, mansidão, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio, você se torna uma pessoa que basicamente é a secretária do cão. Por quê? Vive de acusar o marido, acusar o filho. Então, todas as vezes que nós tentamos ocupar um lugar que só pertence a Deus, a gente atrapalha o processo. O Espírito Santo fica assim do lado, como quem diz assim, ô minha filha, sai do meio. Fique pelo menos 5 minutos quieta, sem abrir a boca, sem estragar o que eu estou fazendo no coração desse homem. E a gente lá, insistindo em fazer as coisas do nosso jeito. Então, eu quero que você pare e pense hoje, eu falei aqui, dei o exemplo de casamento, mas pode ser que a área da sua vida seja outra, pode ser financeira, relacionamento com os filhos, a sua saúde, a sua vida espiritual. Pare e pensa, qual área da minha vida está travada? Qual área da minha vida eu vejo uma forca estabelecida e que eu estou vendo um caminho de morte e de destruição? Qual área da minha vida eu observo e eu não vejo nada mudar? Pode ser também a sua vida emocional, pode ser os seus estudos. Então você para e pensa, nessa área da minha vida, isso que está acontecendo, será se não é porque eu estou deixando de fazer a minha parte e tentando fazer a parte de Deus? Pri, como é que eu vou ter discernimento disso? Perguntando para o Espírito Santo. Lendo a Bíblia aqui tem dizendo qual é a sua parte, qual é a minha. E aí você vai lá e pergunta, faz uma lista de qual é a área, tá? Tarefa de casa para você fazer aí. E aí você vai raciocinar em cima disso. Você vai parar, você vai pensar e você vai orar e vai pedir discernimento a Deus. Pri, e se eu descobrir que eu não estou fazendo o que eu devo fazer? Como que eu vou saber, então, por exemplo, qual é o papel da mulher no casamento? Tá na Bíblia, é só saber procurar. Como que eu vou saber o que é para fazer com as minhas finanças? Tá na Bíblia também, tá? Então, todas as respostas, aquilo que a gente precisa, está em Deus. E Deus, ele tem prazer em se revelar a um coração que deseja obedecer. Então, nesse primeiro ponto aqui, eu quero que você saia com 2 lições. Primeiro, não desista de plantar boas sementes, porque alguém do seu lado está plantando coisas ruins. Não desanime. A semente que você planta, ela é plantada para Deus, em honra a Deus. A casa que você limpa, a comida que você faz, o trabalho que você faz na sua empresa, é para honra, para glória e louvor de Deus. Não desanima, no tempo certo, essa semente vai dar fruto, certo? Segundo, pare de fazer aquilo que é a parte de Deus. Pare de tentar ter o controle de tudo. Por quê? Porque todas as vezes que você tenta fazer aquilo que é a parte de Deus, você comete o pecado da idolatria. Como assim, Pri? Você chega para o Espírito Santo e diz assim, no trono do seu coração, né? Seu coração, a Bíblia diz que ele é um altar para Deus.
Você chega pro Espírito Santo e diz assim, chega pra lá, Espírito Santo, que quem vai controlar a minha vida sou eu. Eu vou andar ou segundo o meu intelecto, o meu raciocínio, porque eu sou uma pessoa, né? Como é que se diz? Pragmática, eu sou uma pessoa prática, eu vou andar de acordo com o que os meus olhos veem, eu vou decidir, eu vou fazer, eu vou acontecer. Ou eu vou ser igual a onda do mar, arrastada para um lado e para o outro, porque eu decidi ouvir a vozinha do meu coração, que é enganoso, mais do que todas as coisas. E nessas duas opções, você cai no erro da idolatria. Qual foi o erro? Lá de Adão e lá de Eva no começo, eles comeram uma fruta, fizeram o que não deveriam fazer, o que Deus disse para não fazer, porque eles queriam ser igual a Deus. E aí o exemplo que a gente tem, qual é a consequência, Pri? Quando eu assumo o governo, quando eu tento fazer as coisas do meu jeito, é que você, no lugar de ser como Mardoqueu e como Esté, que jejuaram, oraram, foram na presença do rei, Esté preparou um banquete, fez a parte dela enquanto esposa e foi descansar confiando em Deus, você fica igual a Amã. A noite todinha acordada, a noite todinha ali sem conseguir dormir, sem conseguir descansar. Deixa eu explicar uma coisa pra você. Ídolo é tudo aquilo que ocupa a sua mente, o seu tempo, onde você gasta o seu dinheiro e que faz com que você faça isso colocando Deus em segundo, em terceiro, em quarto lugar ou num lugar esquecido. Tudo que assume o lugar de Deus na nossa vida é um ídolo. Então, por exemplo, se durante 24 horas do seu dia você gasta 20 pensando em alguém que te feriu, numa mágoa, essa mágoa é um ídolo no seu coração. Ai, Pri, mas a pessoa fez algo muito ruim, mas é o que a Bíblia está dizendo. Que nós não podemos ter ídolos dentro do nosso coração. E aí, Amã, ele é aqui a figura dessa pessoa que é idólatra. Vamos lá no capítulo 6 de Esté. Vamos ver aqui, a parte de Amã tá do versículo 6 ao versículo 14, mas eu quero ler aqui com você o versículo 10 e o versículo 12 do capítulo 6. Preste atenção. O rei estava lá, teve uma insônia, perguntou, e aí, a gente já fez alguma coisa? Não, ninguém fez nada para agradecer Mardoqueu. Vamos fazer, preciso de uma ideia. Tem alguém aí fora, no pátio? Tem alguém que possa me ajudar? Quem é que estava lá? Porque não tinha conseguido dormir preparando a forca, atrás de pedir para o rei a cabeça de Mardoqueu? O Amã. Aí o rei chega e diz assim, ele tá aí fora, manda chamar ele, manda. Chama, que Amã, ele é bom de ideia, ele vai me dar uma ideia boa. Só que o rei não diz para quem é que ele vai honrar. E aí que Amã, ele se embanana todo. Aí olha só, versículo 10. O rei então disse a Amã, antes disso, tá? Ele pergunta aí, ei Amã, o que é que você acha que eu devo fazer para alguém que eu quero honrar? Amã, como ele era o centro da vida dele, ele era o ídolo, ele era o próprio Deus dele, o que é que ele pensa? Que outra pessoa pode existir além de mim, a quem o rei deseja honrar. A idolatria faz a gente ficar míope. Eu não sei se tem mais alguém aqui na live, tá? Que passa por esse problema de miopia. Eu, Pri, tenho 7,5 graus de miopia. Então, quando eu tô sem lente de contato e quando eu tô sem óculos, é o caos. Não dá pra sair de casa, não dá pra ler um livro direito, não dá pra assistir o filme. Tudo fica distorcido, tá? Então, Amã, ele tava como uma pessoa míope, com a visão distorcida. Ele chega e diz assim, é claro que o rei tá falando comigo. E aí ele pensa da ótica dele, como ele gostaria de ser agradado. Aí ele diz, o rei tem que dar as vestes reais, tem que colocar no seu cavalo, tem que colocar a sua coroa sobre a cabeça dessa pessoa, pegar um nobre e mandar puxar o seu cavalo e essa pessoa ser reconhecida na cidade toda. Isso era o que o coração de Amã queria para ele, que era o quê? Reconhecimento, fama e um lugar de destaque. E aí Amã, ele cai do cavalo. Por quê? No versículo 10, o rei conta para quem é que Amã tinha planejado tudo isso. Então o rei disse a Amã, vá depressa, pegue os trajes e o cavalo e faça com o judeu Mordecai tudo o que você falou. Ele está sentado junto à porta do rei. E não omita coisa alguma de tudo que você falou. Ei, existem pessoas que, infelizmente, por uma fraqueza ou por alguma circunstância,
elas se permitiram ser agentes do mal na sua vida. Como assim, Pri? Tipo os irmãos de José, que invejaram ele, jogaram ele no poço, venderam ele como escravo, jogaram José para longe. Aquelas pessoas, elas achavam que estavam matando os sonhos de José, os irmãos dele. Só que, na verdade, o que é que os irmãos de José fizeram? Empurraram José para o propósito dele. Para amadurecer, para ser treinado, para fazer aquilo que Deus tinha. Isso é tão verdade que lá nos últimos capítulos de Gênesis, quando José vai falar com os irmãos, ele diz assim: ei, não se culpem. Tudo o que aconteceu fez parte do plano de Deus para que hoje eu estivesse aqui, salvando a nossa família, salvando o Egito da fome. Então, às vezes, a gente está aqui, mergulhado no problema, mergulhado nessa situação difícil e a gente só enxerga com os nossos pequenos olhos aqui. Mas Deus, Ele é soberano. E Deus usa, inclusive, as nossas dificuldades. As pessoas que, às vezes tentam tramar algo ruim, tentam falar, tá? Para impulsionar você. Um exemplo disso é o que a gente vê muito, por exemplo, aqui na internet. Existe um negócio chamado hater. Não sei se você já ouviu essa palavra, mas é uma pessoa que odeia de graça outra pessoa. É uma pessoa que vai lá e tudo que você fizer, aquela pessoa tá lá, escatitando, falando mal. Não para assistir uma aula, mas vai lá no seu direct dizer que você tá feia, que você tá mal maquiada, que você não ensina direito, que isso, aquilo outro. É, gente, o secretário do cão enviado para fazer você parar no seu propósito. Só que o que aquela pessoa não sabe, e ela nem se toca muitas vezes que ela tá fazendo isso, é só um coração ferido que tá ali despejando o dodói dela em você. A gente tem que saber ter maturidade emocional para não se deixar engodar por esse tipo de coisa. E aí, a gente muitas vezes se prende, se dói nesse lugar, fica ali, toma aquilo como verdade para a nossa vida, aquela morte como certa, e a gente esmurece. Então, eu e você, a gente precisa aprender a ser como Mardoqueu e a ser como Esther. Pessoas que descansam em Deus e não a ser como Amã. Por quê? Tá? Tá está lembrando aqui, o Sambalat e o Tobias, que vão lá para Neemias, enquanto ele está reconstruindo as muralhas, dizendo: ei, desce aqui, para aí essa tua obra. E qual é a resposta de Neemias? Eu não vou descer, eu não vou parar para ouvir fofoca, porque eu não tenho tempo, eu estou fazendo uma grande obra e eu não vou parar. Quanto mais você avançar dentro do propósito que Deus tem para você, seja na sua casa, seja no seu casamento, no seu negócio, seja no seu ministério, mais vai ter Sambalat, mais vai ter Tobias para fazer você desistir. O que a gente tem que ter é discernimento. E aí, olha aí, Deus usando a vida de Amã para honrar Mardoqueu. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa vida, porque a linha entre ser alguém como Mardoqueu, que está ali, parado, esperando o favor de Deus, e ser alguém como Amã é muito tênue. A gente olha para a vida de Amã e diz assim: que cara burro! Como que ele não percebeu que não era para ele? Só que ele tinha ídolos dentro do coração dele. E quando a gente tem ídolos dentro do nosso coração, tá? Esses ídolos nos cegam. Tem gente que tá ouvindo aqui que ela não precisa do Sambalat nem do Tobias. Ela mesmo se auto-sabota. Ela avança e aí ela dá um jeito de acabar com tudo. Ela vai e volta, vai e volta. E aí fica nesse ciclo vicioso. Então a idolatria, ela nos faz míopes. Como assim, Pri? Ela distorce a nossa própria identidade. E aí tem gente que distorce como Amã para arrogância, para o eu tudo posso. Eu sou aquela que é infalível, eu sou imparável, eu sou incansável. E esse tipo de pessoa é irritante, né? Ninguém quer estar perto de gente assim. Mas tem um outro tipo pior que vem disfarçado de vitimismo. É aquela pessoa que ela quer que todo mundo pare para lamber as feridas dela. Que por algum motivo na vida dela, por alguma ferida que ela teve, ela aprendeu, foi um registro neural nela, de que sempre que ela se fizer de coitada, as pessoas vão parar e vão dar atenção. Talvez tenha sido uma dor da infância, né? Cada caso é um caso, mas é a pessoa que veste a roupa de vítima. Nos dois casos, são pessoas idólatras e orgulhosas, que elas acham que elas são o centro. Então, quando você é idólatra, você tem uma visão distorcida de si mesmo.
Ou que você é a toda-poderosa, que pode tudo, ou que você é a coitadinha e que o mundo tá perseguindo você. Vamos acordar. O mundo, ele não gira ao nosso redor. Mas, Pri, tá doendo. Eu sei. Só que no mundo todo, todas as pessoas ao redor, elas também têm feridas, elas também têm dodói. E aí, qual é o nosso problema? Qual é o problema da vítima? E também do idólatra. O idólatra, ele quer que a fama sacie o vazio do coração dele. Então, ele tá sempre atrás de fazer coisas para receber like, para ser aceito, né? A vítima, ela quer tampar o coração dela com a atenção das outras pessoas. As duas pessoas querem a atenção. E não tem problema você querer ser visto, não tem problema você querer atenção. Nós fomos vistos, a Bíblia diz lá no Salmo 139, que quando a gente ainda estava no ventre da sua mãe, da nossa mãe, Deus já olhava para nós. Só que qual é o problema? A gente está buscando ser visto pelas pessoas erradas. Então, a pessoa que é orgulhosa, ela quer ser vista como aquela que pode todas as coisas. E ela depende disso, é como a mãe. A pessoa que é vitimista, ela depende dessa atenção. Quando você destrava essa chavinha e entende que o que você precisa está no amor e na presença de Deus, que a cura para o seu coração vem de Deus, as coisas começam a facilitar. E talvez você diga assim, ai Pri, eu convivo com esse tipo de pessoa. É difícil, é horrível ser e é muito difícil conviver com essas pessoas. E muitas vezes a sua maneira de falar, tudo que você faz não vai mudar aquela pessoa. O maior investimento que a gente pode fazer por quem está perdido nessas duas coisas é orar por essa pessoa, tá? Então, a mãe, ele tinha uma visão distorcida dele mesmo. Ele tinha uma visão distorcida das outras pessoas. Ele, como é que eu posso dizer? Ele julgou as outras pessoas serem menores, serem inferiores a ele. Ele achou que Mardoqueu era um ser inferior. O orgulhoso, ele acha que todo mundo está abaixo dele. A vítima acha que está todo mundo acima. E nenhuma das duas visões é real, nenhuma das duas visões é a certa, tá? Amã também, ele teve a visão errada da realidade. Ele chegou, pegou o bonde andando, né? Entrou lá, convite do rei na conversa, pegou a história pela metade e deduziu que o rei estava falando dele. Erro gravíssimo. E o quarto e último erro do idólatra, que é o quê? Você distorcer a imagem de quem Deus é. Eu já falei sobre isso na aula da idolatria, mas eu preciso repetir aqui. Você comete a idolatria quando você coloca outros deuses, outros ídolos, dinheiro, marido, trabalho, filho, estado social, seja o que for, você coloca no lugar de Deus. Mas é idolatria também você ter uma visão limitada de Deus, não conhecer a Deus profundamente e adorar um Deus que você criou na sua cabecinha, tá? Então, Amã, ele tinha certeza que o rei queria homenagear ele, aí ele escolhe coisas que ele gostaria de receber. Tipo assim, nas entrelinhas ele disse assim, o que eu queria mesmo, rei, era no teu lugar. Se eu pudesse, se eu tivesse oportunidade, eu te derrubava daí e pegava tudo que é teu. Porque olha o que ele pede. As vestes, a coroa e o cavalo. Só faltou ele dizer assim, quero também Esther andando do meu lado para dizer que eu sou o rei. Então, ele desejava ser reverenciado e celebrado. Nós também queremos o lugar do rei, dos reis. Nós sentamos no trono do nosso coração e a gente fica ditando ordem. E todas as vezes que a gente faz isso, a gente está indo no mesmo caminho de Amã. Se você conhece a história de Esther, se você já viu até o final, é um caminho de morte e de destruição. Ai, Pri, mas que aula pesada, plena segunda-feira, precisando assim de algo motivacional. Pois está aqui uma frase motivacional para a sua vida. Largue fora os ídolos que estão crescendo aí dentro do seu coração. Arranque esse negócio fora antes que seja tarde demais e que a sua vida caminhe para a destruição. É um perigo, porque quando você coloca ídolos no seu coração, você se posiciona contra os planos de Deus. E aí, gente, Amã, ele estava claramente se posicionando contra Deus. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas críticas, com os nossos posicionamentos,
com aquilo que a gente vai reclamar, falar dos outros, porque você não sabe o que Deus falou para aquela pessoa fazer. Então, às vezes, aqui e acolá chega aqui e acolá não, é tipo 1 em 100, 200. Muito raramente chega um direct, assim, às vezes pra mim, bem desaforado. E aí, eu nem leio, nem abro, já dou logo um bloco na pessoa, porque não vale nem a pena, é uma pessoa de mente fechada. Mas, às vezes, chega a pessoa bem desaforada pra dizer um monte de coisa, dizer isso, isso e aquilo outro. Só que eu sei aquilo que Deus fala comigo, aquilo que Deus fala com meu marido e aquilo que Ele mandou a gente fazer. Quando você tem clareza daquilo que Deus te deu, quando você está como Mardoqueu e como Esther, o que Mardoqueu disse? Ei, Esther, se você não se mover, Deus vai trazer solução. Eu sei do propósito de Deus para esse povo, eu vou continuar aqui servindo e amando o povo de Deus. Então, quando você sabe do seu propósito, você não fica dando ouvidos a esse tipo de coisa. E aí a gente também tem que ter cuidado para não ser essa voz que persegue outras pessoas, que vai falar mal, que vai dizer que está errado. Por quê? Amã, ele colheu muito caro por se posicionar contra Deus. E preste atenção, Pri, onde é que tem mais algo falando sobre isso na Bíblia? Lá em Atos, no Novo Testamento, quando prendem Pedro, e se não me falha a memória, João, é bem no comecinho de Atos, eu acho que é o 2 ou o 3. Colocam eles, levam eles diante do Sinédrio. E aí dizem, ei, vocês têm que parar de falar de Jesus e tal, e tal, e tal. E aí um sábio, que é Gamaliel, que era inclusive o mentor de Paulo antes dele se converter, se levanta e diz assim, galera, vamos parar, a gente tem que ter cuidado em se colocar contra esses homens. Por quê? Se é algo que não é de Deus, vai se destruir por si próprio. Mas se é algo que for de Deus, nós vamos nos posicionar contra o plano de Deus. Então preste atenção. Às vezes a gente chega, né? O nosso marido tem uma ideia, a gente diz, isso não vai dar certo, isso vai dar errado. Ei, espera a pessoa terminar de falar. Olha se aquilo que aquela pessoa está falando não é algo que o Espírito Santo entregou para ele. Então a gente tem que ter muito cuidado. Amã, ele se colocou contra o plano de Deus. E aí, gente, é um problema sério. Porque quem se coloca contra o plano de Deus, contra o povo de Deus, se coloca contra o próprio Deus. Qual foi a promessa que Deus fez para Abraão? Abraão, o seguinte é esse. Você vai ter muitos descendentes e eu vou abençoar os que te abençoarem e vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Então, peça a Deus sempre discernimento, clareza. No final, Deus é quem vai dizer quem tem que ser honrado ou não. Não sou eu, não é você, não é o coleguinha do lado. E uma coisa que eu aprendi com os nossos mentores, Reverendo Muguba Júnior e Pastor Isabelle, que foi quem ensinou a mim e ao meu marido tudo que a gente vive e que a gente sabe sobre honra, é o seguinte: honra não se cobra. Você planta a semente e deixa a árvore crescer. O seu único papel é ser a semeadora de sementes de honra. Quem vai fazer a semente germinar, a árvore crescer, dar fruto e a colheita chegar é Deus. Não tente de novo ocupar um lugar que é de Deus. Quando você cobra honra, cobra atenção, isso aí não é mais honra. Você sufoca a outra pessoa. Não vai ser honra de verdade, tá? Então, muitas dores que nós passamos é fruto da idolatria do nosso coração. A gente escolhe ouvir o nosso coração e desprezar a vontade de Deus. E qual é o problema? Tá lá em Jeremias. O coração do homem é enganoso, mais do que todas as coisas, e ele é desesperadamente corrupto. Meu coração e o seu coração, ele tem uma doença hereditária que vem desde Adão e que vem desde Eva, e o nome dessa doença é pecado. Você precisa todos os dias colocar o remedinho certo no seu coração para você tomar as decisões certas. Por que que eu, Pri, todo dia de manhã, né? Sempre que eu posso, às vezes eu não consigo postar ali a foto, mas sempre que eu posso eu tô lá, bato a foto da minha Bíblia e pergunto para você, ei, já alimentou o seu coração hoje? Por quê? O meu coração e o seu coração é igual àquela pessoa que tem doença crônica, por exemplo, diabetes. A pessoa que tem diabetes, que ela está no nível muito elevado, como é o meu caso e o seu caso, com relação ao pecado, ela tem que ficar tomando injeções ali, para ela equilibrar o organismo dela. Eu e você também precisamos
de um remedinho, tá? No nosso coração. Pra quê? Pra que o engano seja retirado, o seu coração seja lavado. Pra que os ídolos sejam destronados, tá? Então, muitas vezes nós escolhemos desprezar a vontade de Deus. E aí a gente continua a história e a gente vem com uma personagem que aparece algumas vezes aqui, mas sempre que ela aparece é para dar uma ideia ruim. Não seja esse tipo de mulher. Não seja essa pessoa que sempre dá ideia errada. Uma coisa que eu aprendi com uma pastora que eu tive quando era na minha época de jovem. Se você não tem nada de bom para dizer para quem está do seu lado, feche a sua boca. Seja na hora de fazer uma crítica. Se você vai fazer uma crítica, dê uma solução junto. Porque, gente, não tem coisa pior do que uma pessoa chegar pra você e dizer assim: ai, fulano, tu tem que melhorar isso aqui. Ai, fulano, teu trabalho tá ruim, tem que melhorar. E você para pra pessoa e diz assim: tá, mas e aí, qual a sua sugestão? Não, porque se a pessoa tá criticando, ela deve ter uma ideia 300 vezes melhor, né? E aí você pergunta e a pessoa diz: não, é isso mesmo, eu só vim aqui só pra dizer que não tá bom. Que o que você tá fazendo tá ruim. Então, não seja esse tipo de pessoa. Não seja o tipo de pessoa que vai abrir a sua boca para ir na direção do seu marido, do seu filho, de uma amiga, do seu líder da igreja, de alguém que você convive ou mesmo na internet, que a gente acha que porque é online pode sair por aí, né? Despejando o que quer nos comentários, no post ou no direct do coleguinha. Não faça isso. Se você não tem nada de bom para falar, fique calada, vai orar. Lembra, aquilo que eu planto, eu vou colher. E olha só, Zeres, que é a mulher de Amã, ela diz o seguinte, ó. Amã contou a Zeres, a sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo que tinha acontecido com ele. Então, seus amigos, que eram sábios, entre aspas, e Zeres, a sua mulher, disseram: se Mordecai, diante do qual você já começou a cair, é da descendência dos judeus, você não conseguirá fazer nada, de fato, nada contra ele. Você certamente será derrotado. Tipo assim, o cara já estava desesperado. Ele já sabia que tinha dado tudo errado. Aí a mulher abençoada, né? No lugar de ir lá dizer pra ele: calma, vamos pensar aqui numa solução, sabe? Ela chega e ela termina. Ela joga a última pá de areia que faltava para terminar de enterrar o Amã. Ela chega e diz assim: não, já tá dando tudo errado mesmo, agora é que tu vai ladeira abaixo. Só faltou ela falar como a gente fala. Eu não te disse? Eu não disse que ia dar errado? Agora vamos aqui, vou ver de camarote. Tudo dá errado na sua vida e, consequentemente, na minha. Porque muitas vezes a gente torce para a ideia do outro dar errada. Só pra gente ser orgulhosa e ter o prazer de dizer: eu não disse? Então, nós não podemos ser esse tipo de mulher na vida, na sua vida, com o seu marido, com os seus filhos, com os seus amigos. E eu me coloco nessa avaliação. A gente tem sido mais parecida com Zeres, que enterra o sonho das outras pessoas, que acaba de destruir, que só dá ideia ruim, que só fala coisa ruim. Ou a gente tem sido como Esté, que age com prudência e sabedoria. Quem você tem sido? Pri, eu tenho sido Zeres. Em nome de Jesus, até hoje. A partir de hoje você vai mudar. A partir de hoje você vai aprender a falar aquilo que é bom, aquilo que edifica as outras pessoas. Ai, Pri, mas o que eu tenho pra falar não edifica. Passa o zíper na boca. Ai, Pri, mas eu não sei se é da vontade de Deus. Fecha a boca. Gente, falar de menos não custa nada, não dói a ninguém. E Provérbios diz o seguinte: que mesmo que você seja a pessoa mais tola da face da terra, que eu duvido que você que está aqui comigo seja, se você ficar calada, a gente ainda passa de sábio, tá? Então, não tem uma coisa boa para dizer? Fecha a boca. Não tem algo de bom para comentar? Não tem uma ideia boa para dar? Fica em silêncio, fica ali só aguardando, né? O Espírito Santo te treinar, vai aprendendo, tá? Terceira coisa, a gente percebe aqui nesse capítulo que as coisas estão começando a mudar. E aí a gente vê que o jogo tá virando, o mundo tá rodando. E aí a gente precisa ter consciência de uma coisa. Gente, o mundo dá voltas. Tenha cuidado com quem é que você trata mal. Tenha muito cuidado, preste atenção quais são as pessoas que você ignora, que você vai lá, planta a semente errada, porque hoje essa pessoa pode estar ali num cantinho, mas amanhã
essa pessoa poderia ser a pessoa que Deus ia usar para abrir uma porta na sua direção. Se esforce ao máximo que você puder para sair abrindo portas. Olha para a vida de José. Ele estava na prisão, tinha uma galera lá com ele, ele viu o copeiro e o padeiro sofrendo. Ele foi lá, cuidou deles, acalmou, trouxe a revelação do sonho, fez tudo. Eram pessoas que estavam condenadas à morte, estavam ali presas esperando a hora de morrer. Só que aquele copeiro voltou para junto do rei. Quem foi que lembrou do Josézinho na hora certa? O copeiro. Se José tivesse tratado mal o cara, se José tivesse assim, eu tô aqui na prisão, vou lá revelação para egípcio, lá vou tratar bem o ímpio. Não, ele tratou bem aquele homem e aquele copeiro foi usado por Deus para fazer a conexão entre ele e o faraó. Então, preste atenção. Existem pessoas na nossa vida que hoje, não parece que é uma pessoa que vai crescer, que vai avançar, só que aquela pessoa, você não sabe o futuro dela. Você não sabe o seu futuro e você não sabe do coleguinha do lado, tá? Então, aquela pessoa pode ser a porta de conexão que vai te ligar com outras pessoas. E é o que está acontecendo aqui. O mundo, para variar, tá dando uma senhora de uma volta. E Amã, que estava no topo, se achando o cara, preparando forca para matar os filhos de Deus, tá rodando. Então, a gente precisa entender o quê? O nosso deserto, ele tem começo, ele tem meio e ele tem fim. Hoje você está no deserto, amanhã você pode estar sendo, como a Jerusa falou aqui, sendo surpreendida pelo amor de Deus. E aí, quando você chegar lá, o que você vai fazer? Abençoar outras pessoas, conectar outras pessoas. Vai fazer diferente do que fizeram com você, em nome de Jesus. Não vai sair por aí maltratando o povo, porque, o mundo deu a volta, não. E aí, Amã, o capítulo termina com o seguinte, ó. Deixa eu ler aqui para você. Versículo 14 do capítulo 6. Enquanto estes ainda falavam com ele, os eunucos do rei chegaram e sem demora levaram Amã ao banquete que Esté havia preparado. Então, o que vai acontecer vai ser cena das aulas de amanhã. Mas eu quero pensar com você em 5 coisas práticas que a gente pode fazer para esperar o tempo de Deus. A gente já falou aqui várias coisas que você não deve fazer. Não deve ter ídolo, não deve abrir a sua boca para reclamar, não deve ficar falando mal do coleguinha. Não é porque você está no tempo ruim que você tem que pegar a pessoa que está do lado e arrastar ela para o fundo do poço junto com você, tá? Mas existem coisas que nós podemos fazer enquanto nós esperamos em Deus. Tem alguém aqui que está ao vivo comigo, ou que está vendo essa aula gravada, que está esperando o cumprimento de uma promessa em Deus? Eu tenho muitas promessas. A gente precisa saber se portar corretamente enquanto espera. Se você errar, às vezes você está a um passo do milagre, você volta lá para o final da fila, porque se posicionou da maneira errada. Ó, várias de vocês falando que tem, uma promessa. Então, Pri, o que é que eu faço enquanto eu espero em Deus? Primeira coisa, você precisa confiar em Deus. E aí, gente, esse confiar é o seguinte: eu conheço a Deus, eu tendo intimidade com o Espírito Santo, eu entendo o plano de Deus e eu paro de me meter no trabalho de Deus. Vou fazer a minha parte e vou deixar Deus fazendo a dele. Pri, como que eu sei qual é a minha parte? É um negócio que eu sempre falo aqui com as alunas, que é a vitamina BO, que é o quê? Bíblia e oração. Ai, Pri, mas eu não entendo a Bíblia. Tô aqui todo dia dessa semana com você, tá? Explicando pra você o que é que você tem que fazer na prática. Não entende? Vem pra cá, continua aqui nas aulas. Ai, Pri, mas eu não tenho constância, eu queria avançar. Eu queria entender mais. Eu noto que eu preciso mergulhar na Bíblia. Porque, gente, qual é o problema? A nossa falta de conhecimento de Deus, ela vem porque a gente não para estudar a Bíblia. E quando eu falo estudar é diferente de ler. Ler a Bíblia é muito bom, é muito útil, é necessário que a gente leia a palavra de Deus. Só que estudo é isso aqui que a gente está fazendo, tá? Estudo é você mergulhar, entender o porquê, entender o contexto,
ir no versículo, ir em outro, entender como que esse texto da Bíblia se encaixa com os outros textos, qual é a visão de Deus sobre isso, tá? Pri, eu quero aprender, eu não quero mais ficar só no raso do meu conhecimento de Deus. Eu quero mergulhar mais fundo. Você tem alguma coisa que possa fazer para me ajudar? Sim, é só você vir comigo para o meu curso Mapa da Fonte. Nesse curso eu ensino você a ler a Bíblia com constância, entendendo através do estudo o que é que a Bíblia quer dizer para você parar de se sentir perdida, desnorteado, igual um cego no tiroteio que não sabe para onde está indo, e aprender a colocar em prática. Porque tem muita gente que está como no começo dessa aula, se movendo, fazendo, mas indo para qualquer lugar, sem direção nenhuma, sem ter ideia de para onde está indo. Então, eu já fui essa pessoa extremamente ativista, que servia em 10 ministérios, fazia não sei quantas cadeiras na faculdade. Era um caos. Eu fazia, eu ainda reclamava com Deus. Ai, Deus, nada do que eu faço dá fruto. Por quê? Eu fazia muito, mas indo para lugar nenhum. E a direção de para onde a gente tem que ir está na Bíblia. Pri, quero mergulhar mais fundo na Bíblia e quero que você me ensine sobre isso. Aí o meu convite para você é que você venha ser minha aluna no Mapa da Fonte, tá? Pri, quer dizer que eu só vou aprender a entender a Bíblia se eu fizer o seu curso? Claro que não, né? Existem outros métodos, existem outras pessoas, mas esse é um método, até onde eu sei, né? Criado por uma mulher para outras mulheres, com linguagem facilitada e com um passo a passo simples. Pri, eu tenho medo de entrar no curso e não acompanhar. Não precisa ter medo. Eu tenho alunos que fazem o curso com filhos, adolescentes, crianças de 11 anos, e eles conseguem fazer tranquilamente o curso. Então, se eles conseguem, você também vai conseguir, certo? Então, vamos lá. 5 passos, tá? Para você esperar em Deus. Primeiro passo, conhecer a Deus. Pri, como que eu conheço a Deus? Estudo da Bíblia aprofundado para entender o caráter de Deus aqui dentro. E oração. Tem que ser as duas coisas juntas, certo? Segunda coisa, sendo fiel naquilo que Deus me mandou fazer. Se você não é fiel no pouco, você não vai chegar no muito, na promessa, certo? Pri, como que eu sei o que foi que Deus me mandou fazer? Tá na Bíblia, né? O que eu mais vou falar aqui é isso, que tá na Bíblia, certo? Então vamos lá, confiando em Deus, sendo fiel no que Ele mandou fazer. Terceiro, removendo os ídolos do seu coração. Como que nós identificamos um ídolo? Tá lá na nossa última aula sobre o capítulo 5. Se você não assistiu, tem uma aula completíssima lá dentro sobre idolatria. Mas você identifica aquilo que te descontrola, aquilo que rouba o seu prazer, aquilo que você olha e diz, eu só vou ser feliz quando? Isso aí tá apontando para um ídolo no seu coração e você precisa remover, tá? Pri, como que eu lavo o meu coração? Como que eu limpo a minha mente? Com a ajuda do Espírito Santo, através da Bíblia. Então, primeiro, confiando em Deus. Segundo, sendo fiel no que Ele me mandou fazer. Terceiro, removendo os ídolos. 4, amando Jesus por completo. Quando você tem ídolos, a sua mente, o seu coração, ele fica dividido. Então, a gente precisa tirar tudo isso para deixar de ter o ânimo dobre. Ânimo dobre, gente, nada mais é o que fala lá em Tiago, capítulo 1, é o que? Uma pessoa que está dividida. Ela não sabe se ela quer servir a Deus ou se ela quer comprar uma bicicleta. Ela não sabe se ela quer viver para agradar a Deus ou se ela quer conquistar aquilo que satisfaz o coração dela. Um dia ela dá um passo para frente na direção de Deus, no outro dia ela dá 5 para trás na direção daquilo que ela quer. Então, a gente precisa amar a Deus por completo. E o quinto e último passo é, enquanto você espera, você precisa servir a outras pessoas. Então, no seu período de espera, que talvez seja um período também de deserto, você confia em Deus, conhecendo a Ele profundamente. Deus nos leva muitas vezes ao deserto para se revelar a nós, para remover os nossos ídolos, para fazer a gente entender que nós precisamos e dependemos dele, tá bom? Então, esse foi o capítulo 6 do livro de Esther. Amanhã a gente tem o capítulo 7. Vamos ver o que vai acontecer no segundo banquete. Alguém tem alguma dúvida, tá? Sobre
o assunto da aula, tá? Vamos focar aqui no assunto da aula. Ou o mapa da fonte, coloca a dúvida aqui nos comentários que eu vou responder para você. Ó, tem uma pergunta aqui. Ser fiel no pouco. Na igreja sempre se usa esse versículo para pedir dízimos e ofertas. É sobre isso o versículo? Fátima, Jesus, lá nessa parábola, estava falando de talento. Talento não é as suas habilidades. Talento na Bíblia, por isso que eu digo que você tem que entender o contexto, significava dinheiro. Então, Jesus estava, sim, falando sobre dinheiro, sobre você ser fiel com o seu dinheiro. Só que muito além, como eu estou explicando aqui para você. Você tem que ser fiel com o seu dinheiro, fiel com o seu tempo, com o seu conhecimento. Se eu pego, por exemplo, o conhecimento que Deus me dá da Bíblia, e eu entesouro ele só para mim, eu guardo ele só para mim, eu enterro, como o cara lá da parábola do talento fez, eu estou sendo negligente com aquilo que Deus me deu. E aí a Bíblia diz que eu vou perder isso e muito mais. Então, às vezes a gente não é infiel no dinheiro, mas é infiel em outras coisas, certo? Pri, tenho dúvidas sobre o mapa da fonte. É um curso que é todo gravado, tá? Você pode assistir no seu melhor horário. São 31 aulas, fora os bônus que você recebe. Como funciona o mapa da fonte? Curso gravado, 31 aulas. Você tem acesso a ele por 1 ano. E dentro desse 1 ano você vai receber não só as aulas dos cursos que já tem lá, mas se tiver alguma atualização você recebe, tá? E também os bônus que a gente vai liberando. Pri, quanto que eu pago para entrar no mapa da fonte? Você paga 12 parcelas de R$ 24,70 ou R$ 247 à vista, certo? Para quem perdeu um dos pontos que eu falei, vai ser liberado no e-mail de resumo para vocês. Então, fiquem atentas ao e-mail para receber o resumo. Pri, como que eu faço para receber os seus e-mails? É só se cadastrar. Você pode se cadastrar no link que está na bio ou no que eu vou deixar nos stories. Uma pessoa que perguntou, ídolos podem ser pessoas que são admiradas por nós? Depende. Uma coisa é a admiração, outra coisa é você colocar essa pessoa no centro da sua vida. Eu admiro muito o meu marido, esse que tá falando aqui, Tárcio Lima. Admiro, né? E acho ele com várias características maravilhosas, mas ele não é o centro da minha vida. Eu não vivo em função do meu marido, eu não vivo em função do meu filho, eu não vivo em função de outras pessoas. Então, a admiração é diferente de idolatria. Aí você tem que ver se aquilo que você tem por admiração tá falando sobre idolatria ou sobre outra coisa, certo? Que mais? Sobre ídolo, postar fotos de familiar que já morreu está correto? Gente, é da pessoa, né? Dia desse eu postei uma foto com minha avó que já foi pro céu, que inclusive foi no dia do aniversário dela, mas era para falar com vocês sobre as sementes que nós plantamos. Minha avó foi uma mulher de oração, uma mulher de fé que plantou sementes que ela não viu. Eu sou fruto de sementes que ela plantou. Então, depende de qual é o propósito que a pessoa está postando aquela foto. O postar em si não é o problema, vai mais da intenção do coração da pessoa, certo? Então, ó, estamos esgotando nosso horário. Alguém tem mais alguma dúvida? Dá tempo de responder uma última resposta. Vamos fazer o nosso print, tá? Hashtag da aula de hoje vai na Bíblia, tá? Ai, Pri, eu tô com dúvida, eu quero saber qual é a parte de Deus, eu quero conhecer a Deus, vai na Bíblia. Pri, eu quero saber o que é que Deus tem pra minha vida, qual é o plano dele na minha vida, vai na Bíblia. Tudo, né, vai lá na Bíblia que vai dar certo. Vamos fazer o print de hoje, combinado? Faz aí. Pronto? Se você tiver ficado com alguma dúvida, fala comigo no direct, tá bom? Ou aproveita as caixinhas, se for pergunta de conteúdo, se for algo que dê, né, que caiba lá na caixinha, ok? Então, olha só, Deus abençoe a sua vida. Amanhã a gente volta aqui para estudar Esté capítulo 7 e saber que fim que vai levar o tal do Amã, o Mardoqueu e a Esté, o que vai ser feito da vida dessas pessoas, tá bom? Então, ó, um beijo pra você, Deus abençoe a sua vida e até amanhã, 10 e 7 aqui no Insta, tá bom? Beijo!